Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Luiz e neste vídeo nós vamos fazer uma cópia do Dino, o Dino T-Rex Rush, que é aquele joguinho do Chrome quando ele está sem internet. E na verdade nós vamos usar os sprites desse projeto aqui. É um projeto que faz uma cópia também, né, um clone, só que em Python. E eu vou usar nesse projeto apenas os sprites, as imagens, para a gente não perder tempo com isso, até porque eu não sou um artista e eu não consigo fazer isso. Seguinte, vocês vão notar que eu tô sem Facecam em um dos cantos aqui, isso é porque eu não consegui ainda uma boa forma de me gravar aqui na minha nova casa. Beleza? Então vai sem Facecam os próximos vídeos até eu conseguir uma boa forma de fazer isso. E eu vou abrir o meu Godot 3 e eu vou criar um novo projeto. Aqui tem todos os projetos que eu criei até agora, se bem que alguns não estão aqui na verdade. Vou navegar aqui, palco, dev, Godot 3, básico, criar uma nova pasta chamada 03, pasta atual, vai ser na pasta 03, código, nome do jogo, Dino Clone. O caminho não existe, a gente tem que criar a pasta. Então, aqui, criar a pasta, código, Dino Clone, criar e editar. Eu vou agora baixar a nossa imagem, essa imagem aqui, salvar a imagem como, vou lá no nosso projeto, vou criar uma pasta chamada sprites e vou salvar aqui dentro como sprites.png. E agora aqui, a pasta sprites, nós temos os sprites aqui do nosso Dino. Isso vai ser um projeto de vários vídeos, não vai ser de um vídeo só não. Inclusive aqui eu provavelmente quero reimportá-lo sem o filter. Aqui, nós queremos sem o filter porque ele é pixelado. Tem que dar uma olhada na resolução desses bonequinhos e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui agora na cena. Projeto, na verdade, desculpa. Configurações do projeto. Vamos ver algumas configurações aqui. O nome eu vou deixar Dino Clone, tá? Esse aqui é o nome do projeto e o nome que fica na janela. Aqui, por exemplo, o nome da janela é Godot Engine Dino Clone. O nome da janela do jogo que vai ser criado é dado aqui. O ícone depois a gente muda, por enquanto não. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é aqui, você vê Default Clear Color, ou seja, é a cor do fundo que está esse cinza aqui. Eu vou mudar a cor do fundo para a cor que tem o jogo aqui, essa cor aqui. Como é que eu faço para saber que cor é essa? No caso, eu vou preferir dar um print screen aqui. Aí eu estou abrindo essa imagem que eu acabei de dar print aqui no GIMP. E aqui eu vou, com esse botão esquerdo, eu posso vir e copiar a imagem. E aí. Muito bom. E aí. Essa imagem que nós queremos, eu vou vir aqui e editar. E aí. Foi? Não, não foi. Aqui, agora foi. Pronto, agora está a mesma cor que está aqui. E aí. Já temos o fundo. Pronto, vamos voltar lá para continuar as configurações. Eu coloquei a imagem aqui para a gente ver a resolução. Aqui, né? Essa borda azul. Dá para ver que o dinossauro era para ele ser um pouquinho menor do que ele está aqui. Ou seja, a gente tem que aumentar um pouco a resolução dele. 1024x600 é uma resolução 16:9, mas eu vou procurar outra resolução 16:9. Resolutions 16:9. Vem aqui, List of True 16:9 Resolutions. Eu vou ver uma resolução maior do que 1024x600. Vamos lá. Aqui passei já. 1024x600, na verdade, não é 16:9. Isso aqui é 16:9. Vamos tentar 1056x594. 1056x594, talvez não tenha sido o suficiente. Vamos ver. Não mesmo. Praticamente não fez diferença, na verdade. Tentar 1152x648. 1152x648. Aumentou, mas não o suficiente, né? Eu acho que ele tem que ser um pouco menor ainda. Vamos tentar 1280x720. Certo, creio eu que esse tamanho está bom, né? O tamanho desse dinossauro para essa largura de tela.
Agora, umas configurações muito importantes são aqui do Stretch. Em Mode você quer colocar 2D, em Aspect você quer deixar em Keep. Isso vai fazer com que tenha sempre a mesma proporção a imagem, sem esticar o nosso jogo nem na vertical nem na horizontal, tá? E se precisar, vai criar aquelas tarjas pretas do lado ou em cima para manter a proporção das coisas. Então isso aqui é bastante importante para um jogo 2D. Aqui, eu até digitei Pixel porque eu não estava achando, em Rendering Quality. Use Pixel Snap deixa ativo. Isso aqui vai fazer com que o renderizador mantenha tudo em todas as posições na hora de renderizar num pixel inteiro, sem colocar num pixel fracionário. Isso vai fazer com que evite alguns erros de renderização. Nesse jogo aqui, que é bastante simples, talvez nem precise, mas é bom deixar essa configuração, é bom vocês saberem também que tem. Eu tenho que adicionar não esse sprite como nó principal. Eu vou colocar um nó node aqui, né, o nó mais básico, eu vou chamar de main e vou salvar como main.tscn com Ctrl S, que eu usei. E eu vou rodar uma vez aqui o jogo só para a gente precisa selecionar, né, uma cena para abrir primeiro, selecionar a main scene aqui, só para a gente ver como é que tá o joguinho, beleza? Vai explicar um pouquinho mais sobre essa série, vai ser eu fazendo o jogo do jeito que normalmente eu faria se não estivesse nem filmando. Essa é a ideia, para ser bem leve de fazer e tudo mais. Então a primeira coisa que eu estou pensando aqui em fazer é começar a fazer o dinossaurinho, é claro, porque ele pula e tudo mais. E eu vou usar um Area 2D para poder fazer isso. E vou chamar de dinossaurinho. Só dinossauro, não dinossaurinho, na verdade. Por que vai ser área 2D, em vez de Kinematic Bar e tudo mais? Porque a gente só precisa identificar a colisão dele com os cactos. A gente não precisa identificar a colisão com mais nada além do cacto. Não precisa nem ter colisão no chão, não precisa ter nada disso. A gente vai abordar mais tarde qual solução que a gente vai escolher para o pulo dele e tudo mais. Mas não precisa, só precisa ser área 2D, não precisa colidir e ele parar. Só precisa matar ele quando ele colidir. Que é essa a única situação em que ele realmente precisa estar colidindo. Como filho dele, eu vou pôr essa sprite aqui. Vou marcar a sprite como region enabled. Na região da textura, a gente vai selecionar aqui, talvez, escolher Snap de Pixel e nós precisamos agora recortar o dinossauro, pelo menos temporariamente aqui. Agora, por que tem esses riscos azuis aqui? Eu não sei. Os outros também tem? Não, os outros não tem. Isso aqui é só o ícone. Aquilo ali é tipo só o ícone. Para você mover, igual eu estou fazendo aqui, é o botão da rodinha do mouse para mover desse jeito aqui, tá? Agora eu vou recortar o dinossaurinho aqui. Fiquem comigo, que vai ser uma tarefa muito difícil. Certo? Está recortado. E ele vai ficar aqui por enquanto, depois a gente lida com a animação, com outras coisas. Vou colocar a colisão dele aqui. Vai ser um Collision Shape 2D. Vou fazer o famoso retângulo, Rectangle Shape. O Sprite eu tenho que garantir aqui no Transform que a posição dele está 0, 0. E o Collision Shape está 0, 0 também. Agora eu venho aqui e dou o zoom para aumentar o Collision Shape dele. O que acontece? Tem um negócio de Game Feeling. Vou ativar o Snap de Pixel aqui. Que você talvez não queira que a colisão dele fique exatamente aqui, né, onde acaba a imagem. Talvez você queira que fique um pouco mais para dentro, para o jogador não sentir que ele está colidindo sem estar, para ele não sentir que a colisão é injusta, tá? Para ele sentir que a colisão está sendo bastante justa com ele, o mesmo aqui. Então, você deixar às vezes menor do que a sprite, a colisão, pode dar uma sensação de jogo melhor, mais positiva para o jogador. Então, de F5 vai estar o dinossaurinho aqui no canto, feliz, serelepe. Agora, eu acho que eu vou fazer o dinossaurinho pular, vai ser minha próxima etapa. Vou adicionar um script aqui no dinossauro e vou deixar tudo aqui mesmo na pasta padrão, mas eu vou tirar os comentários no modelo. Criar. Como que eu vou fazer ele pular? Eu preciso ter uma ideia de onde é o chão, né? Então, onde está a altura do chão. Para fazer isso, eu vou tentar usar aqui o OS, tá? E o OS tem aqui o Windows Size. Eu vou dar print, eu não vou nem olhar na documentação agora, eu vou dar print no Windows Size para ver o que ele tem. Ele tem 1280 por 720, que é a largura e a altura da janela. Então, se eu pegar e colocar o Windows Size.x, vai ser o primeiro elemento, 1280, e .y vai ser o segundo elemento,
720. E se ele ficar na posição 720, que é o maior em y, ele vai ficar assim, porque o centro dele está como se fosse no centro da imagem aqui. Então eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique para cá, ou melhor, para cá, assim, mais ou menos, que seria a altura do chão. Cadê o chão? Aqui o chão. A gente tem o chão aqui. Deixa eu importar aqui então o chão. A gente quer que ele fique... Opa, eu importei o chão para dentro do dinossauro aqui. Pronto. Agora o dinossauro. A gente quer que ele fique aqui. Tá acima do chão. E o chão imediatamente acima da linha final aqui. Esse é o chão. Esse é o dinossauro. Agora vamos ver que posição que ele está em Y para a gente copiar essa posição. Transform. 657 vai ser o chão, a posição do chão para a gente, tá? Que é a posição do dinossauro aqui. Ele não pode ficar maior que 657. Então eu vou até marcar aqui no script. Vou colocar var chão igual a 657, não é isso? Isso, 657. Porque aqui agora a gente vai fazer o func physics process. E eu vou dizer que if get position .y maior que chão, set position chão. Creio que é assim que funciona. Certo. Então eu vou aqui, vou deletar o chão por enquanto, essa sprite aqui, excluir. Vou deixar ele abaixo para ver se ele vai consertar. Não? Deu coisa errada. Certo, tem que ser um vector 2, senão ele dá erro, tá? Então vou colocar aqui. Tem que saber mais ou menos a posição dele em x também. Sei lá, tipo aqui, em x, nessa distância aqui, desse cantinho. Vamos ver quanto que é isso mais ou menos. 90, vamos dizer que é 90. 90, chão é 90. Tem que ser ponto y aqui também. Agora. Legal, funcionou. Você viu que ele estava abaixo, né? Eu posicionei ele aqui abaixo, mas ele joga para cima, porque é a posição máxima dele. Ele nunca vai ficar agora para baixo do chão. Perfeito. Isso aqui, então, o que ele faz? Limita a posição até o chão, para ele não atravessar o chão. Isso aqui é como se fosse a colisão dele com o chão, que a gente acabou de fazer. E já acabou isso. Eu vou deixar essa parte aqui como a última, tá? A última coisa que a gente tem que fazer é corrigir a posição dele com o chão, senão ele pode atravessar depois. Eu já explico mais ou menos por que a ordem das coisas aqui é importante. Então nós vamos fazer ele pular. Para ele pular, a gente vai precisar de uma gravidade. Então, var gravidade. Eu não sei quanto que é uma gravidade alta ou quanto que é uma gravidade baixa nessa resolução. Eu vou colocar 4000. E essa 4000 é uma aceleração da gravidade. A cada frame aqui no Physics, a gente tem que mudar a velocidade dele de acordo com essa aceleração. Então, vamos lá. Var velocidade vai ser um vector 2. Ou seja, se eu coloco assim, fica 0, 0. 0 em x e 0 em y nesse vector 2 aqui. Então, a cada frame, a gente vai aumentar a velocidade dele de acordo com a aceleração da gravidade. Então, velocidade vai ser mais igual a gravidade vezes delta. Certo? A gente está aumentando a cada frame vezes delta a velocidade dele de acordo com a aceleração da gravidade. Mais igual, tá? É a mesma coisa que escrever velocidade igual a velocidade mais gravidade vezes delta. Então ele vai pegar a velocidade atual e vai somar gravidade vezes delta a ela, tá? É a mesma coisa fazer isso aqui. Depois que a gente tem a velocidade atualizada, a gente precisa movê-lo. Então usar move and collide velocidade. Certo? E também aqui eu vou deixar velocidade igual a vector 2. Tá? Para sempre reiniciar a velocidade caso ele esteja no chão. E agora ele aumenta a velocidade e já move. Significa que se ele estiver acima, é para ele cair. Vamos ver se ele vai cair. Ou se vai dar algum erro, como é de se esperar. Vector 2 in float em operação mais. Gravidade ponto y. Aliás, a gravidade é assim, mas a velocidade é ponto y. Tem que lembrar que velocidade é um vector e que gravidade é um float, né? Um inteiro aqui, na verdade. Então eu precisava ter colocado ponto y e eu esqueci. Vamos ver se agora vai funcionar. Se vai dar algum erro, claro que vai dar algum erro,
Move and Collide em área 2D. Então, eu achei que tinha, mas não tem. O área 2D não tem a função Move and Collide, essas coisas. Então, eu vou ter que usar outra função do área 2D para movê-lo, nem que seja usar eu mesmo mover, né, colocar a posição dele com o tempo. Realmente não tem nenhuma função, nenhum método para poder movê-lo. Então, eu vou ter que pegar e colocar position igual a velocidade vezes delta, mas na verdade a gente quer mais igual. Isso vai fazer com que a posição dele, tá? Essa aqui, position, já está declarada dentro desse objeto do área 2D. Todo nó que é filho de Node 2D possui a propriedade position. Então eu estou usando essa propriedade position e estou aumentando ela em velocidade vezes delta nesse frame. Vamos lá. Caiu. Vamos deixar ele mais alto aqui para ficar mais claro, porque ele caiu bem rápido. Caiu. Legal. O que eu não posso fazer, e agora eu percebi um engano, é que eu estou setando o chão aqui direto, certo? O chão, então, estou colocando a posição dele em X diretamente. O que não é um problema no nosso caso, porque ele vai ficar na mesma posição em X o tempo todo. Mas se de repente você tiver um jogo e quiser fazer com que ele mova na posição em X, você não pode fazer isso aqui. Você teria que tirar a posição em X dele daqui, redeclarando o vetor que vai ser colocado no setPosition, tá? Inclusive aqui, em vez de usar position, eu poderia ter usado setPosition também, não tem problema. Vamos lá, você viu que ele dá uma andadinha aqui porque ele move em X. Se eu vier aqui no dinossauro, colocar 90 em X aqui, agora não vai ter aquela andadinha. Vai ficar certo. Beleza, a gravidade já está funcionando. Agora, se a gente quiser que ele pule, nós precisamos de uma velocidade de pulo. Velocidade pulo. E vou colocar que a velocidade de pulo é, sei lá, 600. Eu não sei se isso é muito ou é pouco. Na verdade, é menos 600. Primeiro eu vou aplicar a gravidade e vou ver se ele pulou. If input.isAction just pressed, colocar pular, velocidade.y igual a velocidade pulo. Eu seto imediatamente a velocidade dele como velocidade de pulo. E agora que eu usei o isAction aqui, eu venho no projeto e vou colocar no mapa de entrada o pular, que não tinha antes. Adicionar o pular. E agora eu vou dizer que pular, para mim, é espaço. Tá? Então o que eu fiz? Eu adicionei pular aqui como uma ação. Aqui na ação pular eu cliquei no mais, cliquei na chave aqui, que é um botão de teclado, apertei espaço e adicionei aqui. Sempre que eu apertar espaço, ele vai mandar o comando pular para dentro do Godot. E aqui, se eu apertar pular, ele vai dizer que a velocidade de Y é a velocidade de pulo. Vamos ver. Está pulando, mas está pulando baixo e está pulando infinitamente. Vamos voltar aqui para o script, colocar 1200, vou dobrar, né? Parece um pulo adequado para pulo máximo do dinossauro. Agora eu quero o seguinte, eu quero que se eu manter apertado, ele pule mais alto e se eu não manter apertado, ele pule mais baixo, porque a gente tem um controle sobre o pulo. Então, aqui na hora de aplicar a gravidade, a gente vai aplicar uma gravidade diferente se ele não estiver pressionando, uma gravidade maior. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada modificador pulo gravidade. Colocar 2 vezes maior. Então, se input.isActionPressed, pular, isso mesmo. Se pular estiver pressionado, a gente aplica essa gravidade aqui. Se não, a gente aplica a gravidade.y mais igual a gravidade vezes delta vezes modificador gravidade. Vamos ver. Opa, deu um engano aqui. Aqui o y eu coloquei maiúsculo. Que vacilo. Certo, pulo máximo, pulo mínimo, pulo máximo, pulo mínimo. Tá funcionando bem, tá funcionando muito bem isso aqui. Talvez eu queira, sei lá, 3 vezes mais forte para ele poder pular ainda mais baixinho. Ó, ele pode pular mais baixinho ou mais alto. Depende. Agora eu preciso garantir que para pular ele esteja igual a chão. Que ele esteja no chão. A posição dele tem que ser... Aqui tem que ser igual. Tá bom. A posição dele tem que ser a posição do chão para ele conseguir pular. Senão ele consegue pular infinitamente, como vocês viram. E pronto, o dinossaurinho já está pulando. Eu acho que ficou muito forte esse 3. Eu vou colocar 2.3. Sei lá, vamos lá.
Legal. Imagina agora os cactos vindo e ele pulando os cactos. Talvez eu queira ele um pouquinho mais pra frente. Então eu vou colocar aqui, sei lá... Opa! A posição como 110. E aqui no Ready eu vou pegar e falar aqui set position igual ao chão. Para ele sempre começar logo... Opa, igual não. Set position chão. Para ele sempre começar já na posição certa. Perfeito. Eu vou explicar agora algumas coisas, tá? Para quem não entendeu tudo que eu fiz muito rápido. Ready roda sempre que você tá pronto. Como assim? Sempre que os nós já estão posicionados na cena, o Ready roda pra gente. Então ele vai printar aqui o os.windowsize.y, que inclusive não precisa mais estar aqui, e vai setar, vai dizer que a posição dele vai ser igual à posição que a gente colocou como chão aqui. Depois o Ready não roda mais, ele só roda essa única vez antes de começar o jogo, quando todos os sprites estão posicionados. Como assim estão posicionados? Ó, eu vou rodar aqui, Vê que aqui agora que o jogo está rodando, o jogo ainda está rodando atrás, tá? Tem o remoto e o local. O local é o jeito que você organizou o seu projeto no editor para você ver as coisas. O remoto é como o projeto está dentro do jogo que está rodando agora, dentro desse jogo, como estão os nós, o que eles estão fazendo, como eles estão se comportando. Vem aqui no remoto. Tá dessa forma o nosso jogo. O root, que é um nó que vem antes do main, que foi que a gente escolheu aqui, dá a viewport. Ele é um nó do tipo viewport, que é esse tipo aqui, e ele faz com que a tela tenha os tamanhos, proporções corretas, enfim, ele engloba todos os objetos do nosso projeto para que tudo fique correto na tela. E aí, como filho dele, você tem o main, o dinossauro, o sprite, o collision shape, que é justamente o que a gente colocou aqui. Se houver qualquer tipo de modificação desses nós dentro do nosso jogo, se a gente deletar, criar nó, mudar de cena, qualquer coisa assim, esses nós aqui vão ser atualizados no remoto e você pode ver ao vivo, digamos assim, o que está acontecendo com o seu jogo aqui nesse remoto. Legal, né? Então, como assim? Quando eu rodo o jogo, esses nós, eles não aparecem instantaneamente aqui. Você viu que eles não estavam aqui e eles apareceram depois. Por que eles não aparecem instantaneamente? Porque o Godot tá iniciando, está conversando com seus servidores de colisão, servidores de renderização e todas as coisas que ele faz no fundo. E por último ele vai instanciando os nós que você fala para instanciar. Cada um desses aqui é individualmente colocado aqui nesse lugar remoto. Quando um nó é colocado, ele chama um método chamado enterTree, mas a gente não vai falar dele agora. Mas depois que todos eles são colocados, todos os nós que precisam estar aqui são colocados aqui, ele roda esse ready. É isso que esse ready significa. Depois que está tudo pronto, roda o ready. Para garantir que você não vai tentar pegar um nó que ainda não foi criado, para garantir que você não vai tentar fazer nenhuma operação em um nó que ainda não foi criado. Enfim, é para você organizar e não ter nenhum problema com isso. Certo. O Physics Process ele roda a 60 frames por segundo no Godot 3 por padrão, mas você pode modificar isso, tá? Ele tenta manter uma taxa constante de renderizações, né, de frames, para você conseguir fazer a física do jogo dentro dele. Por isso que ele chama Physics Process. Ele é mais adequado para a física. E existe também o Process sem o Physics Process, que ele não tenta ser constante. Ele roda todas as vezes que dá, assim. Então, enquanto esse aqui roda 60 vezes por segundo, o outro pode rodar centenas, até milhares de vezes por segundo se o seu jogo for muito leve e se o computador for muito bom. Certo, input é um nó, na verdade é uma classe e a gente está usando um método dessa classe que é o isActionPressed, que basicamente testa se algum comando desses comandos que tem aqui de mapa de entrada estão pressionados. E existe o isActionPressed e o isActionJustPressed. A diferença pode não ficar muito clara de início, mas o isActionPressed vai testar se nesse frame, se nessa vez que o Physics Process está rodando, se ele está pressionado. Então, por exemplo, se você apertar espaço e manter pressionado, ele vai ficar rodando positivo, vai retornar verdadeiro isso aqui o tempo todo, enquanto você estiver com o espaço pressionado, nesse caso aqui. E o isActionJustPressed, se você apertar espaço e ficar segurando, ele não vai ficar rodando o tempo todo, ele não vai retornar verdadeiro o tempo todo. Ele só vai retornar verdadeiro a primeira vez que ele identifica que você pressionou e depois só se você pressionar de novo. Então aqui no isActionJustPressed, você precisa apertar
e aí ele pula. Aí, se você manter pressionado, ele não vai pular de novo. Você tem que soltar e apertar de novo, e aí ele vai pular. Agora, se você fizer o is action pressed aqui, aí se você apertar espaço, ele vai pular, e quando ele chegar no chão de novo, porque a gente limitou aqui pelo chão, né? Ele vai pular de novo imediatamente, sem você soltar o espaço. Essa é a diferença principal entre os dois. O resto da velocidade, a aceleração e a posição, isso aqui é física 1, física newtoniana mesmo. Esse multiplicando por delta significa que é o seguinte, a gravidade é 4.000. Eu não posso deixar a velocidade dele 4.000 nesse frame, porque senão ele vai mover 4.000 de uma vez só. Eu tenho que aumentar a velocidade, quando eu falo que é 4.000, eu quero que seja 4.000 por segundo. Então, quando eu multiplico por delta, delta é o tempo que passou desde o último frame. Então, ele vai fazer aí uma parcela da gravidade nesse frame, de forma que a velocidade vai ser aumentada em 4.000 depois de 1 segundo. Se você deixar aumentando a velocidade para sempre, depois de 1 segundo ela vai ficar em 4.000. E a mesma lógica se aplica à posição. Se você não entendeu isso que eu falei, é porque falta um pouquinho de referência de física, né? De matemática, na verdade, principalmente de física mesmo. Física do ensino médio já ensina isso aqui, e no ensino superior normalmente você já vê de novo em física 1 e física 2 esse tipo de coisa aqui. Beleza, por hoje vai ser isso, tá? Só o dinossaurinho pulando alto e baixo. No próximo vídeo eu não faço a menor ideia do que a gente vai fazer, porque, como eu disse, isso aqui é simplesmente a forma com que eu faria o projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aí embaixo. Se você tem alguma preferência do que você quer ver nesse clone na próxima aula, me fala, que eu vou dar preferência para isso, tá? E eu vou tentar lembrar de deixar o link dessa página aqui, do Chrome T-Rex Rush, porque eu estou usando ele, né, os sprites dele, para vocês olharem se vocês quiserem, é feito em Python, se vocês quiserem dar uma olhada. No mais, esse projeto eu vou colocar no GitHub e colocar na descrição também, então vocês podem pegar o projeto do jeito que está aqui no GitHub, modificar e mexer, e absolutamente qualquer coisa específica que vocês não tenham entendido desse código ou do que eu fiz aqui, é só falar que eu respondo nos comentários imediatamente, e se for uma dúvida recorrente, eu posso até fazer um vídeo só sobre essa dúvida, beleza? Então, até mais e tchau!